Meus irmãos, vamos hoje receber o pastor Eric, ele, com a família dele, está conosco, né? Veio para congregar conosco. Vamos trabalhar, né? Glória a Deus. O Eric vai ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Irmão, vou ser breve. Às vezes eu sou bem resumido. Glória de Deus. Eu sou isso desde quando eu estudo. Irmão, vou ler o versículo principal para nossas vidas hoje, o nosso entendimento, sabedoria. O natural que nós chamamos é inteligência. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler o versículo principal, é Mateus 5,4. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Acharam? Glória a Deus. Antigamente, quando eu ia procurar um versículo, o pastor falava achar, não estou lembrado desse pastor, em um encontro de liderança. Ele anunciou assim: quem não achou, diga, me espere. Eu estava lá atrás, me espera, pastor. Glória a Deus. Mateus 5,4 é bem conhecido. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluia, meus irmãos. Podem sentar. Glória a Deus. Vamos entender o que esse versículo quer anunciar. É um sentimento, né? É uma emoção. Chorar, né, pastor? Chorar. Antigamente, quando eu comecei a... Isso me lembra antigamente quando eu comecei a congregar. Era membro. Até eu ir para vários encontros. Um pastor, ele falava para mim: se tu tiver com vontade de chorar, você chore mesmo. Assim como cantar também. Cantamos aqui vários hinos da harpa, né? Eu gosto muito de cantar os hinos. E também foi me ensinado dessa maneira: quando você estiver com vontade de cantar, cante, né? Então é dessa maneira, meus irmãos. Quando a gente tiver vontade de fazer a obra de Deus, não ter essa vergonha, essa timidez. Eu era muito tímido. O pastor aqui, ele já falou na escola que já foi tímido, né? Eu também já fui muito tímido, meu Deus. Uma timidez que era muito tremenda. Mas, graças a Deus, quando a gente está nessa união maravilhosa entre os irmãos, nós aprendemos que a timidez ela é tirada, né? Às vezes você está lá atrás e para frente. Aí fica uma bênção quando essa comunhão que é abençoada na palavra de Deus, essa união, nós estamos juntos em união com uma igreja do Senhor. Irmãos, continuando esse entendimento abençoado, que eu coloquei aqui algumas mensagens, eu sempre gosto de ler quando vou anunciar a palavra, muitos versículos. Eu sou muito de ler versículo da palavra de Deus. Eu também leio várias referências bíblicas, né? Da palavra do Senhor. Em João 14, no versículo 26, vocês só precisam entender o que eu vou ler. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, que foi anunciado em Mateus 5, bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? E por consolo da gente existe o quê? O Espírito Santo. Ele é chamado de quê? Consolador. Em outras traduções bíblicas, né, o Espírito Santo ele é chamado de auxiliador, ele é chamado de conselheiro. O Espírito Santo, em outras traduções bíblicas. Eu leio 15 traduções bíblicas. E é chamado de advogado também o Espírito Santo, que já representa a justiça, não é? Então, meus irmãos, é dessa maneira. Temos esse Consolador. E choro. A minha esposa sabe que eu choro muito.
Não é, meu amor? Choro muito em ocasiões, inclusive na ceia que teve aqui, não me segurei, né? Eu chorei mesmo. Já falei, pensando, falando com Deus na minha mente: Senhor, já chorou? Já, chore. Segura. Chora mesmo. O teu choro significa, nosso choro, significa muito para Deus nossas lágrimas. Significa muito para o Senhor nossas lágrimas. Ela, para termos esse entendimento, ela significa um tipo de clamor, um tipo de grito ao Senhor, que assim como é anunciado, abre os céus, meus irmãos. Abre os céus. Antigamente eu tinha esse coração duro, de chorar. Até como anuncia na palavra de Deus, ele tem que amolecer, né? Porque tu já viu o coração duro? É molinho lá dentro. Tá entendendo? Mas é um sentimento verdadeiro, é um sentimento puro, um sentimento importante e especial para nossas vidas. Para a glória e honra de Deus. E Deus, assim como Ele anuncia, vai fazendo a boa e agradável obra dEle em nossas vidas, através de nossos choros. Mas, irmãos, quero que entendam. Às vezes tem irmãos que choram pouco na igreja, mas se você for perceber, eu já tive essa experiência, tem irmãos que lá no seu cantinho de oração, lá dentro do seu quarto, se derrama ao Senhor. Lá no cantinho, eu tenho certeza. Lá no seu cantinho, na sua casa, ali no seu momento de oração, de uma extrema ali importância ao Senhor, eu creio que chora. Ou é a oração que ainda não significou esse momento abençoado? Chorar. Certo? Glória a Deus, aleluia. Vamos para mais uma bênção. Até Deus chorou, né? Deus chorou. Quem é o Deus que conhecemos? Pastor, Deus Filho, Jesus Cristo. Jesus chorou, não foi? Jesus é Deus. Deus Filho. E Jesus chorou. Ele chorou no momento, numa intimidade que ele tinha com o amigo dele, né? Que era Lázaro. Diz que foi um profundo do ser dele que ele chorou. Eu fico imaginando, não somente naquele momento que Jesus chorou, se tivéssemos a oportunidade de falar: Senhor, nas tuas orações, que tu ia no deserto, Senhor, que é anunciado, será que tu chorou, Senhor? Não relata aqui, mas se formos pensar, meus irmãos, uma oração com muita intimidade com o Pai, dificilmente a pessoa não vai chorar, porque assim como é anunciado, Jesus Cristo tinha essa intimidade profunda com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é maravilhoso. Então é dessa maneira, meus irmãos. Uma lágrima tua, Deus, Ele vai parando. E nós temos que estar sensíveis a esse sentimento abençoado, que significa um sentimento especial e importante nosso para o nosso Deus, para que possamos ser cada vez mais abençoados por Ele. Entendeu? É dessa maneira. Jesus chorou. Eu li as 15 versões que eu leio. Sabia que um pastor me ensinou alguma vez, quando uma palavra de Deus ela é anunciada em todas as versões que tem o mesmo sentido, ela é importante. Sabia que nas versões que eu li, que foram 15, Jesus chorou. Só teve uma que mudava a tradução, que é a de 1848, que muda e fala assim: e chorou Jesus. Todas as outras que eu leio, que é a RC, Almeida Revista Corrigida, de 2009, ACF, Almeida Corrigida Fiel, a RA, Almeida Revista Atualizada, a RC, Almeida Revista Corrigida, NAA, Nova Almeida Atualizada, AEC, Almeida Edição Contemporânea, AS21 ou AA21, que é Almeida Século XXI, NBV, Nova Bíblia Viva, NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, 2000, NVI,
que é essa minha versão, que é 2023, 2011. NVT, nova versão transformadora. KJ King James atualizada. AR Almeida recebida. E a para vocês terem um entendimento, viu quantas versões eu anunciei? Para vocês verem que é importante chorar. Todas essas versões, só teve uma em que mudou a tradução. Todas as outras está escrito a mesma situação, que é Jesus chorou. Todas as outras 14 estão escritas Jesus chorou. Só uma que mudou a tradução, para você ver como é importante. Para termos sentido isso, Deus Filho chorou, temos que chorar. E eu digo que é importante, porque um dia, quando eu estava numa igreja local, que eu estava congregando, e o pastor de lá tinha uma vida precisando de um auxílio, de uma palavra, eu levei o pastor lá em cena. Aí, o que aconteceu? O pastor falou de Jesus para ele e, graças a Deus, aceitou Jesus. Essa pessoa já estava entre a vida e a morte. Como lá no hospital de Sena, ele aceitou Jesus. O caso dessa razão de chorar, que vai ser explicado agora, é que essa vida chegou a falecer. Aí, o que aconteceu? No velório dele, o pastor falou exatamente essa palavra. Jesus chorou. Sabe o que o pastor disse? O pastor disse desse jeito: agora é a hora de vocês chorarem. Todos choraram. O que me chamou a atenção naquele lugar é que existiu uma pessoa que não chorou. Era missionário. Não chorou. Até eu chorei, que era um amigo meu abençoado. E eu chorei também. Aí o que acontece? Ele não chorou. Para você ver que Deus faz. Quando deu uma semana, esse homem, ele chorou mais do que os outros. Uma semana todinha chorando. Quando caiu a ficha. Tá entendendo? Então não adianta. Esse sentimento profundo, essa emoção existe dentro da gente. E outra, meus irmãos, que eu quero anunciar para nossas vidas. Esse aqui é bem conhecido, né? O Salmo 35. Depois do ponto e vírgula fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma noite, a noite inteira. Algumas traduções falam a noite inteira. Então, meus irmãos, pode durar a noite inteira o choro. Mas como diz, a alegria vem pela manhã, significa que o alívio. Você está ali chorando a noite inteira, pela manhã você vai sentir aquele alívio, que você já tem descarregado. Aí, como foi anunciado aqui, o Espírito Santo vai te consolar e vai te dar alívio, vai nos dar esse alívio. A glória e honra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E também, é por isso que nós não choramos direto, pastor. Tem um momento que a gente fala, né? Não está toda hora chorando, né? Sabe por quê? A Bíblia ela anuncia que existe o tempo certo de chorar. Existe o tempo certo de chorar também. Às vezes você não está vendo aqui o irmão chorando na igreja. Mas depois, quando a pessoa se enche do Espírito Santo, quem é que vai aguentar? Que o Espírito Santo convence até o pecador de seus pecados. Ele vai fazer, vai chorar. Consciência do Espírito Santo, não adianta. Meus irmãos, fala do tempo, é bem conhecido que fala do tempo. Existe o momento certo, o tempo certo de chorar. Eclesiastes 3:4. Tempo de chorar. Isso, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de sentar. Está em Eclesiastes 3, versículo 4. E, irmãos, para nós termos essa ideia abençoada do choro, pessoas inteligentes que estudam muito, faculdades, doutores, por perguntar, pessoal, principalmente da saúde, eles vão dizer, pergunte: doutor, um especialista, faz bem chorar? É bom chorar? Estudiosos anunciam que chorar faz bem, sim. Chorar faz bem, pois é uma forma natural
de liberar estresse e emoções reprimidas, e que pode trazer bem-estar físico e emocional. Não faz bem, meus irmãos, chorar. Faz bem sim. A glória e a honra de Deus. Devemos sim chorar. Pessoal, o que o Senhor faz? Salmo 56, 8. Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão alheias no teu livro. Põe as nossas lágrimas no odre. Para ter entendimento que é odre é aquela bolsinha de couro antigamente, com aquele tampão, aquela bolsa de couro que a pessoa botava o líquido dentro. Botava água para beber, ou líquido dentro, com a bolsa de couro e aquela fitinha assim, de couro também. Esse é o odre. Aí Deus coloca, como ele diz, coloca nossas lágrimas no odre. Em traduções falam que é vasos. Então, meus irmãos, é dessa maneira. Aí fala, e outra, chorar enquanto nós estamos aqui. Que fala lá em Apocalipse 21:4. Ele enxugará os olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aproveite, chore mesmo. Chore mesmo. Choro vai durar uma noite. A rua livre vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Para a glória e honra desse nosso Deus. E é dessa maneira, meus irmãos. Quando a gente está na obra do Senhor, quando a gente é essa igreja, a gente é desse jeito. A gente chora, a gente canta, a gente ora, como o pastor Amorim falou aqui, sobre a oração é importante, muito importante. Receber o Espírito Santo. Eu estou lembrado naquele dia. Fui batizado nas águas. Depois de 2 meses fui para uma vigília. Chegou um pastor profeta. Mas esse pastor profeta não é de dar profetada não. É pastor profeta porque ele anunciava muita palavra de Deus. Sabia de cor salteado. Porque ele era pastor profeta. Eu conheci. E ele chegou na minha orelha e disse: chama o Espírito Santo. Na minha orelha. Aí naquela vigília eu chamei o Espírito Santo, mas chamei gritando: Espírito Santo. Não vou gritar aqui não, mas faz de conta que é esses gritos: Espírito Santo, Espírito Santo. Naquela vigília, ele disse: chame, eu chamei. Chamei o Espírito Santo. O Espírito Santo me encheu de tal maneira que eu caí no chão, sentado, e ninguém conseguia me levantar. E comecei a falar em mistério naquele dia. E cantarabaxaia. Aleluia, Deus. Estamos aqui, Senhor, como a tua igreja. E precisamos de ti, Senhor, para a tua glória, para a tua honra, para o teu poder. E eu quero falar para aquelas vidas ali que estão ouvindo. Irmão, você que vai assistir esse vídeo, nós estamos localizados aqui no Tucumã 1, na rua S1, número 252, Tucumã 1, filial Tucumã 1. Vai estar passando aí no vídeo. Irmão, venham adorar a Deus junto com a gente. Eu e esses pastores aqui abençoados, para a glória e honra de Deus. Vocês vão ser bem-vindos, vão ser bem tratados, assim como eu e minha família fomos. Estamos muito felizes. Ai, Deus, que bate. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Eu estou chorando porque Deus está me fazendo eu falar para vocês algo muito importante sobre isso. É uma pessoa que eu amo muito e que chorou por minha vida para eu ser hoje essa pessoa que sou hoje. Por isso que eu estou chorando.
Essa pessoa está até assistindo, ela sempre assiste. Essa pessoa foi minha mãe, meus irmãos. Minha mãe. E não foi ela que me falou, foi Deus que me falou em oração. Deus me falou em oração, enquanto a minha mãe tinha orado por mim, para eu sair do mundo. E eu falei com ela, ela disse que era verdade. Ficava na cabeceira dela, de joelho, orando quando eu estava nesse mundo aí desviado. Ela orando, minha mãe. Eles até vinham, eles vinham para cá hoje. Meus pais vinham para cá hoje, pastor. Só não vieram porque estão sem condução. Senão eles vinham para cá. Mas vão ter outra oportunidade, vou apresentar o pastor para meus pais. Eles vão vir ainda, vão vir aqui para conhecer, né? Eles estão querendo vir já, né? A glória de Deus. E hoje, antigamente eu via nos olhos da minha mãe uma tristeza, sabe? Da minha mãe e do meu pai, né? Os dois uma tristeza, e hoje não. Hoje a gente vê aquele brilho maravilhoso nos olhos deles, sabe? Algo que Deus, Ele me proibiu. Eu chorar, deixa rolar as lágrimas, não enxuga não. Antigamente usava um lenço, aí eu uso só uma toalhinha para enxugar o suor agora. Mas Deus diz, quando tu for limpar tuas lágrimas, limpe com tuas mãos. Não usa lenço não. Ou então deixa rolar até secar no teu rosto. Glória a Deus, meus irmãos. Essas lágrimas estão caindo em ordem agora. Deus está parando todas. A glória e a honra de Deus. E pode esperar, se você está chorando por uma causa há bastante tempo, vai acontecer. A prova viva é minha mãe. Fiquei um bom tempo no mundão. Minha mãe orou por mim. Mas ela soube que é vitória na vida dela. Soube que é vitória na vida dela. Para a glória e honra de Deus. Minha esposa, cada vez, né, meu amor? A gente está vendo cada situação, meus irmãos, de casais se separando. E aquela ali, a minha esposa, toda madrugada ela ora pelo nosso casamento. Parece que é batido. 3 a 4 horas da madrugada ela já está levantando, fazendo essa causa, orando pelo nosso casamento sempre. Para a glória e honra de Deus, diante de choro, diante de tudo, mas ela está orando pelo nosso casamento. Deus. Minha esposa, graças a Deus. Através da minha mãe que eu conheci ela, minha mãe disse, meu filho, volte para a igreja. Aí eu fui para a igreja. Fui para a igreja, né? Conheci a minha esposa, conheci na IBB. A gente já foi batista também, batista do Bosque. Glória a Deus, né? Conheci minha esposa, a primeira vez, né? É como o pessoal diz, foi amor à primeira vista. O primeiro dia que eu conheci ela, irmão, eu vou lhe dizer, foi um relacionamento mesmo diante dessas palavras aqui. Ela me ajudou muito no que eu sou hoje, a minha esposa. Minha esposa já é convertida há mais tempo que eu, só para ter uma ideia. E a gente naquele tempo não tinha celular, a gente tinha um celularzinho, tinha um celular e a gente, antes de dormir, a gente lia a Bíblia, a gente orava. E diante de 3 meses, a gente fazia isso sempre. Lia a Bíblia, orava e ia dormir. Aí ela me explicava, né, a Bíblia. Aí depois a gente ia dormir. Isso, eu na minha casa e ela na dela. Depois de 3 meses é que essa mulher foi namorar. 3 meses, né? E olhe lá que eu acreditei mais que ela.
E quem pediu ela em casamento foi eu. Foi eu que pedi ela em casamento, foi ela não. Né? E irmão, depois que casou, depois que casou que a gente foi viver junto. Relacionamento íntimo depois do casamento só. Que a gente teve. Graças a Deus. E glória a Deus, aleluia. Inclusive, até falar para os irmãos, já falei para o pastor Amorim, já está até combinado. No mês de janeiro a gente vai renovar nossos votos. E é em janeiro, né, meu amor, que a gente casou. Já renovar nossos votos aqui, vai ser uma honra para a gente renovar nossos votos aqui nesse lugar. Pastor Amorim, a missionária Mary já estão sabendo da bênção. Para a glória e honra de Deus. E agora os irmãos estão sabendo, orem por essa bênção. Para a glória e honra de Deus. Vem. Glória a Deus. Irmão, diante disso, é dessa maneira. A mensagem principal são essas lágrimas significando choro nas nossas vidas. Viu? Para vocês verem o que Deus faz, né? Hoje eu estou me sentindo aqui nesse lugar muito bem-vindo, pastor. Muito bem-vindo. Eu e a minha esposa, nós estávamos em Ribeirão Preto, né? Mas desde lá já estava conversando com o pastor Amorim, mandei mensagem para ele. Estava falando para ele, pastor, a gente vai... Rapaz, e como a gente queria congregar com o Amorim naquele tempo, hein? O Amorim era regional, meus irmãos. Eu assistia sempre o programa dele. Quando ele assiste, meus irmãos, eu ainda assisto, né? Eu assisto a todos, né? Para mim, quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais a gente fica fortificados, mais abençoados. E eu gosto, já penso, gosto de alimentar da palavra. Gosto dessas palavras aqui abençoadas. Elas têm poder, meus irmãos. É isso que eu digo. Quando tiver uma pessoa anunciando a palavra de Deus aqui, como eu fui ensinado por diversos lugares, sempre dê importância. Qualquer um que estiver aqui, porque ele vai anunciar. Vai anunciar a palavra que tem poder. Entendeu? É dessa maneira que eu sempre faço. Meus discipuladores estavam atrás e eles falavam assim, sente na frente. Porque na frente você primeiro até falei para minha esposa, não sente mais lá atrás não, sente na frente. A palavra você vai ouvir bem melhor, né? Não sente na frente para você ouvir. É dessa maneira, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero aqui... Já deu para entender, né? Já deu para entender, eu não vou me alongar mais não. Deu para entender, graças a Deus, o que eu peço. Eu peço não, que Deus ele tem sempre pedido. Que a sua igreja seja igreja mesmo. A verdadeira, a pura, a que busca, a que está ali diante de Deus. Pode ser com lágrima, pode ser através dos cantos, das orações, desses joelhinhos dobrados, falando, Deus, eu estou aqui. E eu estou aqui, Deus, para ser abençoado com o teu poder, para me encher do Espírito Santo e para encher cada vez mais de ti, ó Deus. E Deus, ele vai abrir, você já tem aberto os simples que ele tem aberto. Tem aberto esses céus para nossas vidas, para a glória e honra desse nosso Deus. E como eu disse para vocês, venham. A gente está esperando cada um de vocês que estão ouvindo, para a glória e honra de Deus. Venha fazer parte de nós, irmãos. Vamos ser irmãos de fé, vamos ser irmãos abençoados, para a glória e honra de Deus. Vamos, assim como é anunciado de Deus, fazer a diferença, uma diferença abençoada, cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor em nossas vidas. Venham, nós estamos esperando cada um de vocês, venham. Como eu disse, vão ser bem recebidos e tratados aqui, para a glória e honra de Deus. Aleluia.
Irmãos, dá um tempinho porque ainda tem uns anúncios, né, pastor? Então, eu quero aqui, meus irmãos, agradecer essa bênção maravilhosa que foi hoje, né? Culto abençoado, graças a Deus. De importância tudo, porque já falei para o pastor Amorim, pode contar comigo, só se for um caso específico de eu não poder ir. E olha que eu gosto. Em outras ocasiões eu vou falar das minhas andanças que eu tive aí, experiências com Deus, aí muito abençoado para ser o que sou hoje. A glória e a honra de Deus, viu? E aqui, meus irmãos, eu agradeço meus irmãos de fé, essa bênção maravilhosa de nós estarmos aqui juntos. Abençoado por essa palavra. Entendimento, discernimento, sabedoria. Significa o quê? O ser humano, inteligência. Glória a Deus, aleluia. Pastor? Obrigado. Obrigado, pastor. Posso ter